Olá, gente! Hoje, terça-feira, dia 17 de novembro, e nós vamos ter hoje aula de matemática com conteúdo novo, que são os ângulos. Na semana passada, nós fizemos revisão dos números decimais, operações com números decimais, conteúdo que a tia já havia dado. Então, depois de uma boa revisão, podemos ir para o conteúdo novo, que são os ângulos. Olha só, quando a gente tem um ângulo, a gente tem um encontro das linhas, ou seja, a linha A se encontra com a linha B aqui. Não é isso? Então, ó, a linha A se encontra com a linha B aqui. Este pontinho de encontro aqui é chamado de vértice, ok? E a medida que ele tiver neste espaço aqui, ó, é chamada de ângulo, ok? Agora, como podemos classificar os ângulos? Ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulo raso e ângulo de uma volta. Como é cada um deles? Olha só, o ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. Por exemplo, tia fez aqui o desenho de um ângulo, certo? Aí nós vamos usar o transferidor, que é uma espécie de régua, que ela pode ser encontrada assim, completa, que vai até 360, e ela pode ser encontrada também assim, onde a sua medida vai até 180. Então, olha só, a metade de 180 é 90. Então, o ângulo reto, ele mede exatamente a metade, olha, 90 graus. Estão vendo aqui? Então, essa abertura aqui, que a gente chama de ângulo, é que nós vamos medir. E o ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus. Observaram aqui? Nós temos também o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é menor do que o ângulo reto. É como se aqui, olha, fosse o ângulo reto, estão vendo? Mas ele é menor. Esta medida aqui é menor do que a do ângulo reto. Então, o ângulo agudo, ele vai medir menos de 90 graus. Aqui, ó, é como se fosse a medida do ângulo reto. Se ele está menor, ele mede menos de 90 graus. Então, este ângulo aqui é chamado de ângulo agudo. Temos também o ângulo obtuso, que é aquele que mede mais de 90 graus. Se ele mede mais de 90 graus, ele é maior do que o ângulo reto. Então, ele será assim, ó. Qualquer medida maior do que o ângulo reto. Se o ângulo reto fosse feito aqui, seria assim, ó. Ângulo reto. Mas a gente observa que ele é maior, ok? Temos também o ângulo raso, que é um ângulo que mede 180 graus. E como é este ângulo raso que mede 180 graus? Olha, 180 graus é a medida da régua, como tia falou, olha.
ele vai medir 180 graus. É como se eu tivesse um ângulo assim, ó, e eu fizesse isto. Aqui virou o quê? Um ângulo raso, porque esta medida que nós vamos ter aqui, ela vai ter 180 graus, ok? E temos também o ângulo de uma volta, que é mais ou menos isso aqui. Quando a gente fala de uma volta, a gente lembra de uma volta inteira. Então, a medida do ângulo vai ser assim, ó, de 360 graus. É como se fosse a régua que a tia mostrou a você, olha. Ela tem aqui de medida 360. Então, o ângulo de uma volta, ele vai medir 360 graus, porque ele vai dar uma volta, olha, completa. Agora, vamos dar uma revisada. Vértice, que é o encontro das duas linhas. Ângulo, que é a medida que nós temos entre elas, entre as linhas. Os ângulos podem ser reto, agudo, obtuso, raso ou ângulo de uma volta. O ângulo reto, o seu espaço aqui, olha, vai medir 90 graus. No ângulo agudo, ele vai ser menor do que o ângulo reto, ó. Então, o ângulo agudo mede menos de 90 graus. O ângulo obtuso vai ser maior do que o ângulo reto. Então, ele vai medir mais de 90 graus. Temos o ângulo raso, que é aquele onde sua medida aqui, ó, vai dar 180 graus. E o ângulo de uma volta completa vai ser o ângulo que vai medir 360 graus. Ok? Não é fácil, gente? Agora, pegue seu livrinho de matemática e abra na página 114, que nós vamos realizar a atividade de classe. Vamos para a nossa atividade agora. Abra o seu livro de matemática, como a tia pediu, na página 114. E nós vamos realizar agora a nossa atividade de classe. Vamos lá. No primeiro quesito, nós temos essas três figuras. E o que é que ele pede aí para fazer? Encontre os ângulos desses polígonos. Nós sabemos que o vértice é o encontro das duas linhas, não é? Olha, então aqui, olha, deixa eu tia pegar outra cor. Então, olha só. Esta linha aqui, ela cruza com esta, não é isso? Então, aqui eu tenho um ângulo aqui, ó. Estão vendo? Essa linha cruza com essa aqui. Olha aqui o ângulo. Essa linha cruza com esta aqui. Olha o ângulo. E esta linha cruza com esta aqui. Olha o ângulo. Ok? Vamos agora para a próxima figura. Tia mudou aqui de cor. Vamos lá, olha só. Aqui, esta linha cruza com esta neste ponto. Então, ó, olha o ângulo. Esta linha cruza com esta neste ponto. Olha aqui, ângulo.
Esta linha cruza com esta neste ponto. Olha aí o ângulo. Na terceira figura, nós temos esta linha se encontra com esta aqui. Olha o ângulo. Esta se encontra com esta aqui. Esta se encontra com esta aqui. E esta se encontra com esta aqui. Então, já marcamos aí nas figuras do primeiro quesito os ângulos. E agora vamos para o segundo quesito. Diz assim: identifique os lados e o vértice de cada ângulo. Observe o exemplo. A gente tem um ângulo aí, onde, observa aí no seu livrinho, o encontro deles é na letrinha E. E os lados? São o lado A e o lado B. Não é isso? Nós vamos fazer a mesma coisa na letrinha A. Nós temos um ângulo aí e aí está escrito lados. Os ângulos são os lados OM e ON, não é isso? É o encontro de uma linha com a outra. Então, vamos lá. Letrinha A, OM. E vamos botar o símbolo daqui das retas, né, gente? I, O, N, que é o encontro dos lados. E o vértice? Olha lá no encontro das duas linhas. Qual é a letrinha que a gente tem lá? É a letrinha O. Então, o vértice é a letrinha O. E vamos para a letrinha B fazer a mesma coisa. Quais são os lados? TR e TS. Então, coloquem aí. TR e TS. E qual é o vértice? É o encontro das linhas. É a letrinha T. Coloquem aí. E vamos agora para a página 115. E nós vamos completar aí, ó, o que está pedindo. Terceiro quesito, letra A. Na letra A do terceiro quesito, nós temos assim. É formado por duas semirretas que partem do mesmo ponto. Ângulo. Então, escreve aí na letrinha A, ângulo. Letra B. O ponto onde as semirretas se encontram, como o tia mostrou lá na explicação, o encontro das retas é chamado de que aquele ponto de encontro? Vértice. E letra C, o ângulo de uma volta. Aquele ângulo de uma volta completa, ele tem quantos graus, gente? 360 graus. E vamos para o quarto quesito. Olha, no quarto quesito, nós temos assim. Analise o transferidor, que é um instrumento de medição de ângulos, e identifique a medida de cada ângulo abaixo. Você tem aí o desenho dos transferidores, igual a este aqui da tia, no seu livro. Estão vendo aí? E cada um deles tem uma medida aí de um ângulo, ó. E você vai ver em qual numeração ele está parando aí, vai contar quantos graus tem cada ângulo aí. O primeiro ângulo vai ter 60 graus. Coloco a bolinha, que é o símbolo dos graus, viu? O segundo ângulo é um pouquinho menor. Quanto ele mede aí, gente?
40 graus. O outro ângulo já é maiorzinho, olha, 70 graus. E o último é um ângulo reto, ó. Ele vai medir quanto? 90 graus. E vamos para o quinto quesito. Olha só. Classifique os ângulos das figuras abaixo em reto, agudo ou obtuso. O primeiro ângulo, ele é maior que 90 graus. Como é que ele é chamado? Obtuso. O segundo, ele é menor do que 90 graus. Como ele é chamado? Agudo. E o terceiro ângulo, ele tem exatamente 90 graus, que é o ângulo reto. E vamos para o sexto quesito. Circule apenas os ângulos retos das figuras. Nós temos essas figuras aqui, ó. Tia vai desenhar aqui. E a outra figura. Nós temos aqui, ó. E a gente vai fazer o que aí? Vai circular nessas figuras o ângulo reto. O ângulo reto é aquele que tem 90 graus, ó. Aqui é um, mesmo de cabeça para baixo. Aqui é outro e aqui é outro. Então, vamos circular nas figuras apenas os ângulos que medem 90 graus. Circula aí na atividade de vocês também. E vamos agora para a página 116, sétimo quesito. Vamos lá. Página 116. Vamos lá. Sétimo quesito. Nós temos assim. Com o auxílio do seu professor e utilizando um transferidor, trace os seguintes ângulos. Ó, todos eles já têm uma medida, não é aí? Já tem uma reta. Vamos lá. Tem uma reta aqui, tem uma reta aqui. O outro também. E o outro também. O que é que você vai fazer? Você vai completar para formar os ângulos nas medidas pedidas. Para isso, você vai usar o transferidor, tá certo? Vamos lá. No primeiro, eu quero aqui um ângulo com 45 graus. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o ângulo para completar 45 graus. Nessa aqui, deixa eu abrir mais um pouquinho, gente. Aqui, ó, 45 graus. Nesse daqui, eu quero um ângulo de 35 graus. Então, ele é menor do que o de 45, né, gente? Então, ó, menor do que o de 45. Aqui, eu quero um ângulo com 12 graus. Você vai medir, ó, o ângulo com 12 graus. Aqui, eu quero um ângulo com 10 graus. É menorzinho, pouca coisa. Não é isso? Embaixo, o ângulo de 70 graus. E do lado, eu quero um ângulo com 50 graus. E eu vou traçar aí as linhas para formar os meus ângulos.
Então, olha só, realizamos agora na classe as atividades de matemática nas páginas 114 até a 116. Tia vai deixar para casa as páginas 178 e 179 do livro de reforço, ok? Um beijo! Até a próxima aula!